Olá, meu nome é Thalita, eu sou estudante do 8º semestre de Ciências Contábeis da Universidade Católica de Brasília e vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, que trata sobre a relevância dos serviços de auditoria independente na percepção de um controller de uma instituição financeira. Eu fui orientada pelo professor Hidalberto José das Neves Júnior e o meu trabalho foi feito em cima de um estudo de caso de uma instituição financeira de médio porte que fica localizada na cidade de São Paulo. A agenda dessa apresentação será a seguinte: introdução ao tema, problema, objetivos, apresentação das justificativas, apresentação da metodologia aplicada, a fundamentação teórica, apresentação e análise dos dados, a conclusão e a bibliografia. Introdução ao tema. Nós sabemos que as atividades desenvolvidas pelas instituições financeiras são muito relevantes para o desenvolvimento econômico do país. Portanto, é fundamental que o sistema financeiro seja sólido, que as instituições financeiras sejam estruturadas, eficientes e que elas possam atender às demandas legais e socioeconômicas. Além disso, é essencial que essas instituições sejam transparentes e ofereçam credibilidade em suas informações. Para garantir essa credibilidade, o Banco Central do Brasil e o Conselho Monetário Nacional obrigam as instituições financeiras a contratar um serviço de auditoria externa, ou melhor, auditoria independente. O auditor independente emite uma opinião referente aos controles internos e à elaboração das demonstrações financeiras da instituição, com base em procedimentos, revisões, análises que suportará essa opinião. Esses procedimentos são norteados pelas normas e procedimentos de auditoria do IBRACON, Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, e pelas resoluções do CFC, do Conselho Federal de Contabilidade. Após realizar os procedimentos de auditoria, o auditor emite um relatório no qual a instituição se utiliza para tomadas de decisão. Por exemplo, o relatório referente à adequação dos controles internos, que trata sobre se os controles internos da entidade estão adequados ou não às normas, se realmente cobrem os riscos que são necessários. Além da utilização desse relatório pela instituição, o relatório de auditoria também é utilizado pelos usuários desta instituição, pois, por meio desse relatório, o auditor transfere a informação de que a entidade está adequada ou não às regulamentações, às normas, e dá ao usuário credibilidade ou não para utilizar os seus serviços. Tendo em vista que os serviços de auditoria independente são contratados pelas instituições financeiras por obrigatoriedade imposta por lei, o problema dessa pesquisa é informar se esses relatórios emitidos pela auditoria, se os trabalhos de auditoria agregam ou não benefícios à instituição e se a instituição contrataria um serviço de auditoria independente se ela não fosse obrigada por lei a contratar esses serviços. Então, temos por objetivo geral identificar se os serviços de auditoria independente são contratados apenas por obrigatoriedade imposta por lei ou se realmente agregam benefícios à instituição. Os objetivos específicos são abordar a percepção de uma instituição financeira, ou seja, de um controle de uma instituição financeira sobre os serviços de auditoria independente, entender como os resultados dos procedimentos de auditoria afetam a tomada de decisão dessa instituição e apresentar quais são as colaborações desses relatórios para a instituição, quais são os benefícios, quais são as decisões que são tomadas com relação a esse relatório, se realmente trazem ou não algum tipo de benefício para a instituição. Metodologia aplicada. Como metodologia, eu fiz uma pesquisa exploratória em um conglomerado financeiro situado na cidade de São Paulo.
Esse conglomerado financeiro ele é de médio porte e eu fiz uma entrevista com o controller dessa instituição. A entrevista contém um roteiro com 5 questões que foram estruturadas para atingir o objetivo do trabalho, que é saber a relevância dos trabalhos de auditoria independente em uma instituição financeira. Para a elaboração do referencial teórico, foi realizadas pesquisas em sites dos órgãos normativos, em revistas que tratam do assunto e em livros. De acordo com o site da FEBRABAN, uma instituição financeira, ela é um subsistema operativo do Sistema Financeiro Nacional, que tem como característica principal aceitar depósitos à vista e multiplicar a moeda. Ou seja, uma instituição financeira, ela atua modificando a estrutura dos ativos financeiros, arrecadando recursos mediante oferta de uma série de produtos advindo dos investidores e, em seguida, empresta esses recursos aos demandantes dos fundos. Além disso, uma instituição financeira pode realizar diversas outras operações especiais, como operação de câmbio, custódia, títulos e valores mobiliários, prestação de fianças, entre outras. O auditor independente. Um auditor independente, ele é um profissional que deve ser registrado na Comissão de Valores Mobiliários e é contratado por contrato de prestação de serviço. O objetivo do trabalho é o exame das demonstrações contábeis ou alguma área específica ou procedimento já pré-definido no contrato. Os trabalhos da auditoria possibilitam a diminuição de riscos de erros e de fraude nas empresas, mas não impede a existência, pois esses trabalhos eles são realizados com base em amostragem. Nas instituições financeiras, esse trabalho de auditoria ele é obrigatório. O Sistema Financeiro Nacional ele é composto pelos órgãos normativos, tem o CMN, que ele é o órgão máximo que obriga as instituições a contratarem uma empresa de auditoria independente. Essa auditoria, que é realizada em instituições financeiras, ela se difere das outras empresas principalmente pela autorregulação. Os bancos eles são obrigados a seguir um monte de regulações que outras empresas não possuem. Um exemplo disso é o plano de contas, que é o COSIF. O plano de contas de uma instituição financeira ele deve ser totalmente estruturado. Portanto, entre outras coisas, entre outros regulamentos, entre outras normas, a instituição financeira tem mais do que a obrigatoriedade de seguir essas normas, enfim, tem que emitir relatórios sobre a classificação das operações de crédito, a adequação dos controles internos, sobre a aplicação das normas internacionais de contabilidade, sobre a adequação dos serviços de escrituração de fundos, entre outros. Além disso, as instituições financeiras são obrigadas a publicarem as suas demonstrações contábeis semestralmente pelo Banco Central do Brasil e anualmente as instituições que se adequam, que aplicam as normas internacionais de contabilidade. Por conta dessa divulgação, elas apresentam ao seu público tem que apresentar ao seu público transparência nas informações e com isso essas divulgações de demonstrações elas têm que conter um relatório de um auditor externo. O principal objetivo dessa divulgação é oferecer um elenco de informações que busquem dar uniformidade à obtenção e divulgação das informações econômicas financeiras atualizadas, de modo que as pessoas que se utilizam desse sistema, que se utilizam dessa instituição, possam ter o conforto de saber que essa instituição é adequada para que ele possa investir seu dinheiro, para que ele possa pegar um empréstimo, enfim.
Apresentação e análise dos dados. Perfil do entrevistado. Nome: Leandro César Sanches Garcia. Idade: 35 anos. Estado civil: casado. Profissão: controller de uma instituição financeira. Formação acadêmica: graduado em Ciências Contábeis e pós-graduado em IFRS. Tempo de atuação: 17 anos na área contábil. Para entender a percepção do Leandro em relação aos trabalhos realizados pela auditoria independente na instituição financeira em que ele atua, perguntamos: qual a sua percepção em relação aos trabalhos executados pela auditoria externa? A resposta do entrevistado foi: os trabalhos executados pela auditoria externa têm uma função primordial no funcionamento da instituição, pois as análises são realizadas pelos auditores, possibilita a identificação de ineficiências de controles e processos, além de garantir aos usuários dos nossos serviços a veracidade das informações prestadas. Para obter entendimento sobre quais benefícios os trabalhos de auditoria trazem à instituição financeira na visão do controller, perguntamos a ele: quais benefícios os trabalhos realizados pelos auditores externos trazem à instituição? Em resposta, obtivemos: são inúmeros os benefícios que a instituição financeira tem com os resultados dos relatórios finais de auditoria. Podemos citar como exemplo a divulgação de informações confiáveis, o alinhamento do processo às normas emitidas pelos órgãos reguladores e as melhorias contínuas dos nossos controles. Fazendo menção aos casos do Banco Pan-Americano e Cruzeiro do Sul, onde foram identificadas fraudes que os auditores não relataram em seus pareceres de auditoria, perguntamos ao Leandro: em sua opinião, o que pode levar o auditor externo a não perceber grandes fraudes e erros contábeis, como nos casos do Banco Pan-Americano e Cruzeiro do Sul? Obtivemos como resposta: as fraudes feitas por funcionários de níveis intermediários são identificadas facilmente, com os processos adotados pela auditoria externa. Porém, quando a fraude é feita por executivos por meio de sofisticados meios de manipulação de dados, como os casos do Banco Pan-Americano e Cruzeiro do Sul, fica muito mais difícil. Para saber quais são as tomadas de decisão com base nos relatórios de auditoria, perguntamos ao controller: quais ações são tomadas pela instituição em relação aos pontos levantados pelos auditores nos relatórios de auditoria? Obtivemos como resposta: com base nos pontos levantados nesses relatórios, a instituição melhora os seus processos e adequa os seus controles. Sabendo que a instituição financeira é obrigada a contratar os serviços de auditoria, perguntamos ao controller: de que forma essa instituição garantiria a credibilidade de suas informações prestadas ao público se a contratação dos serviços de auditoria externa não fosse obrigatória por lei? Obtivemos como resposta: a melhor maneira de criar uma boa reputação é através da transparência nas informações divulgadas pela instituição, demonstrando respeito aos investidores, tomadores de créditos e conformidade às normas emitidas pelos órgãos reguladores. E a opinião dos auditores externos é fundamental para garantir a credibilidade da instituição. Ou seja, na opinião do nosso entrevistado, sem esse relatório de auditoria, seria um pouco difícil garantir a credibilidade das informações da instituição financeira. Ainda sobre isso, perguntamos ao controller: você contrataria os serviços de auditoria se fossem opcionais? Obtivemos como resposta: sem dúvidas, eu contrataria os serviços de auditoria externa se tivesse a opção de não contratar. Ter uma opinião externa independente de um profissional com competência técnica sobre as nossas atividades traz inúmeros benefícios a essa instituição e garante a segurança que nossos clientes precisam. Com base nessas informações, podemos concluir que, na visão do controller de uma instituição financeira, os trabalhos da auditoria independente são primordiais para a instituição, agregam benefícios, auxiliam a administração em suas tomadas de decisão, não são eficazes para a identificação de fraudes da alta administração, pois não são capazes de identificar fraudes feitas por meios sofisticados
E, além disso, o trabalho de auditoria é realizado por meio de amostragem. Podemos concluir também que esses trabalhos seriam sim contratados se não fossem impostos por lei, pois, na visão do controle, esses trabalhos agregam muitos benefícios à instituição.